Em instantes, sem filtro. Oferecimento. RV Pereira, consultoria em negócios imobiliários. Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã, e o nosso conteúdo fica disponível no YouTube. Eu recebo ele aqui pela primeira vez na TV Poços, já esteve aqui em outros programas, mas no Sem Filtro pela primeira vez, Alisson Barbosa, fisioterapeuta, especialista em dor. Eu estava brincando com ele aqui nos bastidores que eu vou fazer uma consulta particular aqui que vai servir para vocês aí de casa. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Mandar um abraço para Amanda Rezende, que é psicóloga especialista em dor também, né? Sim. Que profundo, sim, né? Que complexo, né? Primeiro, obrigado também pela sua presença. Bora lá falar de dor, gente. Nossa Senhora, hein? Que coisa. Todo mundo está sentindo dor ultimamente? Pois é, e é um tema que hoje está em alta, né? As pessoas tendem a buscar alternativas de tratamento, buscar profissionais um pouco mais especializados e deixar aquelas abordagens mais antigas de lado, as puramente medicamentosas, cirúrgicas. Então hoje a gente tem caminhado para outros caminhos. A neurociência trouxe para nós o entendimento da dor de uma maneira mais complexa, o entendimento da dor de uma maneira diferente. A gente consegue entender o que causa essa dor, então que está envolvido na gênese, no desenvolvimento dela, quais os fatores de agravamento que fazem essa dor piorar e, sobretudo, aqueles fatores que são de manutenção, que fazem essa dor permanecer, fazendo com que ela se torne crônica. E qual que é a pior dor que o ser humano pode sentir? Isso é uma pergunta bastante complexa, é um tema reflexivo. A gente vê na rede social bastante falar da neurologia trigeminal, né? Neurologia do nervo trigêmeo. Existem alguns casos emblemáticos aí nas redes. Em teoria, essa seria a pior dor que o ser humano poderia experimentar. Mas na prática isso é um pouquinho diferente. Na prática, a pior dor para mim é aquela que eu sinto. Concorda? Não é a dor que você sente. Então, na prática, isso é um pouco diferente. É um tema que gera bastante discordância entre os especialistas em dor, porque se coloca a dor trigeminal como a pior dor de todas, mas, na verdade, a pior dor... O que é essa dor? A dor trigeminal é um tipo de dor que a gente chama de neuropática, que está relacionado com o comprometimento de um nervinho, um nervo sensorial que a gente tem na face, que é o nervo trigêmeo. Ele é responsável por inervar de forma sensorial boa parte das estruturas da face. Então ele capta estímulos térmicos, estímulos nocivos, né? Estímulos de dano, estímulos químicos, mecânicos. Então ele tem essa função. E o comprometimento desse nervo gera esse tipo de dor que a gente chama de neuropática, que é uma dor de difícil tratamento. Olha, eu vou falar a verdade. Quando eu tô com dor, qualquer tipo de dor me incomoda. Eu fico mal-humorada. Pois é. É difícil. Conviver com a dor é muito complicado. E além disso, a dor traz encargos significativos na vida do indivíduo, né? Sociais, econômicos, psicológicos. Então, na verdade, a dor tira a vida dessa pessoa. A pessoa está viva, mas ela deixa de viver. Então, não produz direito, não socializa. E quando a gente olha até mesmo para o sistema público de saúde, a dor ela gera encargos econômicos maiores do que aqueles somados relacionados a doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Então soma-se os gastos com essas 3 condições e ainda assim eles são menores do que os gastos com dor crônica, por exemplo. Uma pergunta que não quer calar. Você sente dor? Sinto. Acho que foi... Que tipo de dor? Eu tenho um diagnóstico de dor cervical inespecífica, que é um tipo de dor na região do pescoço que não tem uma causa aparente biológica. Eu não posso dizer que é por uma artrose, por uma lesão de um ligamento, pelo músculo, pelo nervo. Então, esse é o tipo de dor que eu tenho. Está muito relacionado a fatores psicossociais, tanto no desenvolvimento dessa dor, quanto na persistência dela. Olha, e é tão difícil trabalhar com a dor do próximo, né? É muito difícil entender a dor do próximo, né? Na verdade, é difícil a gente entender a nossa própria dor que fará a dor de outro ser humano, né? O ser humano é muito complexo, a dor é muito complexa, quando você soma-se os dois, você tem uma complexidade maior ainda.
Então não é fácil. E a única forma da gente medir e entender essa dor é através do relato. Não existe outra ferramenta disponível na literatura para a gente entender a dor do próximo, e sim o relato dele. Então, se você não entende muito bem a sua dor e não consegue passar para mim, dificulta muito o entendimento dela e a caracterização. Mas isso que você está falando é tão verdade, porque não faz muito tempo que eu comecei a me entender, a me conhecer, falando da minha fisiologia, do meu corpo, porque às vezes a dor ela vem e você vai meio que se distraindo com outras coisas. E aí como comecei a tomar consciência mais da importância de uma musculação, Sim. que eu vou na academia todos os dias, aí quando vem uma dorzinha, eu falei, poxa, alguma coisa, o corpo está se manifestando de alguma forma. E essa consciência as pessoas não têm. E eu comecei a ter faz pouco tempo, viu, Alisson? As pessoas acham que a dor ela pode ser resumida exclusivamente pela uma lesão no menisco do joelho, por exemplo. E a dor é muito mais que isso, né? Ela é influenciada muito mais que isso. Então, atentar-se por um desses fatores, que é a atividade física, como você bem colocou, mas atentar para a qualidade do sono, níveis de estresse, o próprio nível de atividade física reduzido, e para a dieta, são fatores importantes que nós chamamos de intervenções multimodais de mudança de estilo de vida, e que às vezes é a grande bala de prata para o paciente com dor crônica. Você falou um negócio ali tão importante, o sono, a qualidade do sono. O que a gente faz para regular o sono? Porque eu tenho muita dificuldade, o meu sono ele é muito fragmentado. Tem noite que eu durmo muito bem, tem noite que eu não consigo. O sono ele é um ponto crucial. E ele é a chave, né? Ele é a chave porque ele tem uma relação bidirecional com a dor crônica. Então, pessoas com distúrbios do sono, elas têm 50% mais chance de desenvolver dor crônica do que aquelas que não têm, e indivíduos com dor crônica acabam apresentando distúrbios do sono. O sono ele é um ponto crítico aqui, porque ele tá envolvido no desenvolvimento, na manutenção e na gravidade da dor. A gente pauta isso através do entendimento de neuroinflamação. Então, existe uma neuroinflamação de baixo grau acontece. É diferente daquela inflamação quando a gente bate, machuca, sabe? É uma inflamação um pouquinho mais complexa. E o sono, ele é uma barreira para adesão ao tratamento. Então, por exemplo, vamos pegar indivíduo com fibromialgia. A gente sabe que a massa do bolo do tratamento para fibromialgia é o exercício físico, certo? Mas se esse indivíduo não dorme bem, dificilmente ele vai conseguir colher os benefícios do sono na dor. Da atividade física na dor. Então, o sono ele entra como uma barreira. Tá? Então, o indivíduo ele não consegue ter adesão a um programa de exercício físico e alterações fisiológicas acontecem no nosso organismo ao ponto de deixar ele totalmente propenso a sentir mais dor. Então, o sono é um ponto crucial. E nessa nossa rotina tão agitada, né, é difícil a gente conseguir regular o sono. Mas porque o sono está muito ligado ao emocional. Tá. Existe uma relação muito, muito grande entre níveis de ansiedade, estresse e insônia, por exemplo. A insônia é o distúrbio do sono mais prevalente no paciente com dor crônica. Sabe como a gente trata ela? Não é com medicamento, é com mudança comportamental. Existem algumas linhas de tratamento da psicologia, nós chamamos, a mais comum é a terapia cognitivo-comportamental, então ela é a primeira linha de tratamento para indivíduos com insônia. Então, é estabelecer, de uma forma muito resumida, a conexão entre o quarto e o sono. As pessoas acabam interrompendo essa conexão. Então, elas acabam passando muito tempo no quarto sem estar relacionado ao hábito de dormir. Você sabe que eu ouvi esses dias um profissional falando exatamente sobre isso? Porque o quarto é um lugar que a gente tem que colocar e administrar o nosso cérebro, que é para ali, para descanso. E tem muita gente que vai para o quarto para dormir, para estudar, para comer. Exatamente, aí o cérebro fica ali achando que está tudo normal. E a pessoa, quando ela chega para dormir, ela não consegue desligar. Existe uma desconexão, né, do porquê estar no quarto. Então, quando você interrompe isso, a hora que você vai realmente se preparar para dormir, o seu cérebro ele não entende que você está ali exatamente para iniciar um comportamento de dormir, né? Então, essa conexão precisa ser estabelecida. Precisa ser quebrada, né? A gente une isso a estratégias de higiene do sono, né? Então tem algumas orientações que a gente dá para o paciente, mas vai além disso, né? A gente precisa educar esse paciente, ele precisa entender que o sono ele é importante para isso e sobretudo para a melhora da dor. Então é basicamente um compilado aí de mudanças comportamentais e de crenças sobre sono e dor que faz com que esse indivíduo reduza, por exemplo, os distúrbios do sono e tenha uma melhora da dor. E a insônia, ela é mundial, é um problema mundial. É um problema mundial, existem alguns tipos, né? Insônia primária, insônia secundária, no caso da dor,
é a insônia secundária e a gente não trata com medicamento, a gente trata com mudança de comportamento. E aí a secundária e a primária tem uma diferença enorme, né? Tem. A secundária é sempre secundária a algo, né? No caso da dor crônica, a insônia ela pode vir antes ou depois do desenvolvimento da dor. Indivíduos com dor crônica, que têm problemas de saúde mental, por exemplo, eles desenvolvem uma situação que a gente chama de ansiedade relacionada à saúde. Uma preocupação excessiva com a saúde. Isso gera agitação noturna. Então, é o indivíduo que não consegue iniciar o processo de sono porque ele está muito agitado. Então, existe uma complexidade muito grande baseada na neurociência, quando a gente começa a analisar o indivíduo, quando a gente começa a ver fatores que são perpetuantes de piora de sono, de piora de dor. Então, por isso que o paciente com dor crônica ele precisa de um especialista em dor. Não dá para ele ficar com um profissional que ele não tem um conhecimento moderno sobre dor. Porque realmente ele não vai colher bons frutos no tratamento. Perfeito. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, na volta, tomando um cafezinho e sabendo mais sobre isso, porque é aquilo que você falou, o sono está ligado a vários fatores, né? Se a gente não consegue dormir, a gente não consegue produzir e é muito complicado. Já a gente volta. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número, para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana... Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem um robô aspirador. É fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular, então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar, e o mais importante, você está contribuindo com a Defip, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Estamos de volta com o programa Sem Filtro. Agora a gente vai tomar no nosso cafezinho da Café Poços. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757.
Alisson, 2 xícaras ali, ó. Uma com a palavra paz e outra com a palavra fé. Ele já nem olhou para a outra, já veio direto para paz. Primeiro de muitos, né? Cafezinho para você. Daqui a pouco você pode tomar um cafezinho aqui, tá? Bora, a gente tava falando da enxaqueca, que é outro problema também, que eu tenho enxaqueca. Eu gosto muito de dar os meus relatos sobre mim, porque as pessoas se identificam muito com a gente. Às vezes tem vergonha de falar que sofre com determinada coisa. É mais comum do que a gente imagina, né? Fica palpável. Falta de dormir, né? Eu conheço pessoas que nem dormem direito. E eu, por exemplo, se eu trabalhasse à noite, tivesse trabalhado no outro dia, eu estava lascada, não ia conseguir. Sim. Porque eu fico totalmente fora do ar, aérea, e a enxaqueca, ela incomoda muita gente. A enxaqueca é uma causa de extrema incapacidade para quem possui ela. E é importante entender que é uma condição que não tem cura. É uma condição que precisa de manejo. Então, dá para realmente controlar os sintomas e proporcionar para esse indivíduo uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente tem inúmeras terapias farmacológicas e não farmacológicas, algumas até mais modernas, como a toxina botulínica. Então, o famoso Botox, ele entra como um fator preventivo. Então, ele não vai te tirar da crise, mas ele vai realmente reduzir, ele vai reduzir a frequência de crise ao longo do ano. Tem uma outra terapia que a gente costuma fazer, que a gente chama de neuromodulação transcraniana. A gente usa uma pequena corrente elétrica de baixa voltagem em algumas áreas do crânio, então em cima do couro cabeludo, por exemplo. Isso vai modular um pouquinho a atividade desses neurônios. Esse é um tratamento abortivo. Então, a pessoa que está em crise, a gente consegue tirar ela desse processo com a neuromodulação. É um tratamento que dura mais ou menos umas 3 a 4 semanas, o indivíduo precisa fazer semanalmente, mas é um tratamento que gera uma sobrevida muito grande sem dor para essa pessoa. Então, tira da crise e é preventivo. Existem escalas, né? Existem escalas, a gente caracteriza essas dores de inúmeras maneiras, tá? Mas a gente começa com frequência dessa dor, duração, intensidade, o quanto essa dor faz esse indivíduo sofrer emocionalmente, o quanto ela faz ele se sentir incapacitado funcionalmente. Existem inúmeras maneiras de a gente caracterizar a dor. E o interessante é que o tratamento ele pode ser moldado de acordo com as características da sua dor. Então a gente pode ter uma outra pessoa também com diagnóstico de enxaqueca, o mesmo diagnóstico que você. Mas se ela tiver uma característica de dor diferente da sua, pode ser que o tratamento dela seja diferente do seu. Então dá para se moldar o tratamento de acordo com a característica da dor. E o cafezinho? Tá excelente. Você gosta de tomar café sem açúcar? Tomo. Sou um guerreiro, viu? Já acostumei. E o açúcar também, ele não é bom para o nosso organismo? Não. Essa consciência também eu tomei faz pouco tempo. Já tem uns 3 anos que eu tomo café, evitando comer doce também, em excesso. O açúcar também, outros, inflama, né? Inflama, ele é um alimento que a gente, abre aspas, coloca como pró-inflamatório. Então ele acaba acentuando todas as modificações que o paciente com dor crônica apresenta. Então é como se ele fosse um reforçador do ciclo, entende? E aí um dado interessante que é que pessoas que adotam essa dieta pró-inflamatória, uma dieta mais inflamatória, por exemplo, consumo de açúcar em excesso, a farinha branca, ultraprocessados, elas têm uma chance de 40% até mais de desenvolver dor crônica do que quando comparado àquelas pessoas que têm uma dieta que a gente não tem como regular. Lá na clínica onde vocês atuam, tem uma equipe multidisciplinar? Temos. No ambulatório de dor crônica da rede, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, então com uma abordagem, na verdade é uma equipe multiprofissional com uma abordagem interdisciplinar. Esse conceito ele precisa ser entendido na prática, né? Então todo mundo ali trabalha com um único objetivo e é uma comunicação estreita. O objetivo é reduzir a dor e o sofrimento dos pacientes que estão lá conosco. A gente tem a psicóloga, que é a Amanda, a gente tem enfermeiro, a gente tem ortopedista, a gente tem 3 fisioterapeutas. E quando a gente precisa de, por exemplo, reformular a dieta desse paciente, a gente tem apoio na rede de nutricionistas, a gente tem endocrinologistas na rede, então a gente consegue realmente ter o suporte. E aí, quando chega um caso mais crônico, caso mais grave, vocês se reúnem? A gente se reúne. Fala que a Liga da Justiça? A gente se reúne diariamente. Então, esse conceito interdisciplinar, realmente, na prática, ele funciona para nós. Então, a gente tem uma comunicação estreita, direta e contínua a respeito dos casos. E, pasme, todos os pacientes que estão lá conosco são pacientes crônicos. E a maioria dos pacientes trata o quê?
Ó, a fibromialgia é o carro-chefe. É? A fibromialgia é o carro-chefe do ambulatório, do consultório também. Para quem trata dor crônica, o problema é que ela nunca vem sozinha, dificilmente. Ela vai vir associada à enxaqueca, à dor lombar, à síndrome do intestino irritável. Então, geralmente é um paciente extremamente complexo. E é um paciente que tem um âmbito psicossocial muito comprometido. Então, deixa eu tentar traduzir isso para quem vai nos escutar. É um paciente que ele sofre psicologicamente, é um paciente que a família ele já não acolhe, já não valida mais esse relato de dor e sofrimento. Acha que isso já é frescura, acha né? que a dor é psicológica, e aí já pegando um gancho, não existe dor psicológica, se fosse tá? a ansiedade, a depressão, que as pessoas falam assim, reage, né? Vai trabalhar, não é bem assim, né? Ocupa a cabeça, não é. E não existe dor psicológica, tá? Então, os fatores psicológicos podem agravar essa dor, fazê-la permanecer, está até envolvido no desenvolvimento dela, mas ela não é de causa psicológica, essa dor existe, ela é real. E ela compromete a qualidade de vida desses pacientes. E a gente tem muitos pacientes com problemas reumatológicos, então artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que desenvolve dor crônica. Pacientes com condições ortopédicas, artrose de joelho, hérnia de disco, artrose na região cervical, região lombar, que desenvolve dor crônica. Então, mas o carro-chefe ainda é a fibromialgia. E a gente tem atendido alguns pacientes com neuralgia do trigêmeo que já tentaram abordagens um pouco mais complexas, aquela cirurgia de colocar o balão, tem uma outra que a gente chama de crioablação, que não melhoraram. Por quê? O básico não foi feito. Ele já pulou logo para o último degrau. Então, não regulou sono, não fez um gerenciamento de estresse, não iniciou uma atividade física adequada, não melhorou a dieta. Então, ele pulou os degraus. Ele não subiu gradativamente. Aí, quando você traz esse paciente novamente para o início da escada, você começa a alterar o que realmente a gente chama de fator de manutenção de dor, esse paciente começa a evoluir. Olha, nós vamos para o nosso último intervalo. Na volta, olha quanta coisa a gente já abordou e quanta coisa dá para falar ainda, mas o nosso programa é curto, com certeza vai voltar em outras oportunidades. Na saída eu volto já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número, para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana... Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem. Um robô aspirador é fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é
total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular. Então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. E o mais importante, você está contribuindo com a DEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Estamos de volta e no último bloco do Sem Filtro, e hoje recebendo o fisioterapeuta Alisson. O Alisson, que também é um homem religioso, e a espiritualidade também está ligada muito com a dor, não é mesmo? Ela ajuda, serve até como terapia, né, Alisson? Certo. Ela, na verdade, a gente entende ela através de duas ópticas, tanto da negativa quanto da positiva. Se você tem uma crença relacionada à espiritualidade negativa, por exemplo, tem pacientes que acham que a dor é resultado do pecado dele, sabe? De tudo aquilo que ele fez de errado na vida. Então, esse paciente, isso precisa ser trabalhado, porque senão ele não melhora. Ele só pira, vai só piorando. Como a espiritualidade está relacionada diretamente com a resiliência. Né? Então, aquele paciente que ele tem realmente essa proximidade, essa fé. Mas, por outro lado, também a gente não pode se conformar com a dor. Não. Como você está dizendo, que às vezes a pessoa ela aceita aquela dor, não, eu tenho que passar por ela, porque é alguma coisa de Deus, mandando alguma resposta, algum sinal, mas não é bem assim. A dor aguda a gente entende como normal, relacionada a um processo evolutivo do ser humano, mas a dor crônica não. A dor crônica não é normal. Qual que é a diferença de uma para outra? Tempo. Tempo é o que as nossas sociedades definem que é a principal diferença entre dor aguda e crônica. Então, aquela dor até 12 semanas, a gente considera como aguda. Passou disso, é uma dor crônica. Obviamente que não se resume apenas ao tempo. Tem um monte de alteração no organismo desse indivíduo. Mas para você definir conceitual que é aguda ou crônica, é o tempo. 3 meses acima, crônica. Entendi. E aí eu perguntei para você também a tua relação de trabalhar com a dor e por que fisioterapeuta? A fisioterapia entrou na minha vida de uma forma que eu nunca esperei. E hoje ela me dá a possibilidade de trabalhar de uma forma muito completa com o paciente com dor crônica, principalmente com os avanços que a gente tem encontrado aí na profissão do fisioterapeuta. E a respeito do porquê dor, eu tenho uma história pessoal, como eu já falei, e tenho uma história familiar. Minha mãe com 2 diagnósticos de dores crônicas, fibromialgia e enxaqueca. Você já era formado? Quando você resolveu fazer essa especialização? Já. Buscar mais... Já era formado. E a minha avó com diagnóstico de enxaqueca. E tem também, obviamente, uma oportunidade de mercado, né? Se tem 40% da população brasileira com diagnóstico de dor crônica e se tem um número ínfimo de profissionais que entendem realmente do assunto. Então, existe uma oportunidade de mercado. Você sabe que na nossa, qualquer profissão, eu falo, mas na profissão médica é muito amplo, né? Vocês têm que estar estudando, se atualizando o tempo todo, porque muda muita coisa. Com certeza, até porque... Chegam no mercado muitos medicamentos, novas dores, né? Sim, até porque quem é especialista em dor, tem essa área de atuação, ele está dentro da área de geriatria, dentro da área de saúde da mulher, dentro da área de neurologia, de ortopedia, mas também não faz parte de nenhuma, porque ele atende dores relacionadas a esses problemas. Então, se não estiver atualizado, realmente vai se frustrar, tanto quanto profissional, quanto frustrar o paciente, né? Porque não consegue ofertar bons resultados com os tratamentos. Você vai voltar, né? Voltarei, com certeza. Nossa, um assunto bom, amplo e que a gente leva mais conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, que todo mundo com certeza sente algum tipo de dor. Com certeza. Não adianta, né? Não adianta. E se fala que não sente porque sente. E a dor do coração? Essa é difícil de tratar, hein? Do cotovelo também. Né? Olha, qual que é o teu endereço? Onde o pessoal pode te encontrar? Eles podem me encontrar pela rede social, que é... Meu Instagram é @AlissonBarbosazil. É até engraçado, não é Brasil não, tá? É Alisson Barbosa Zil, mas com S. E eu faço parte da equipe do ambulatório de dor crônica da rede, né? Daqui de Poços de Caldas. E tenho também um consultório ali no UNIC. Faço parte da equipe do Igor, que é um reumatologista. Tá? UNIC não, perdão. É na São Domênico.
Clínica Persona. Perto da igreja. Eu não sou daqui, faz 3 anos que eu mudei para Poços, então eu me confundo. Da igreja São Domingos, ali fica teu consultório. Ali fica meu consultório. Então estou nesses 2 endereços disponível para quem precisa. Perfeito. De onde você é? Sou de Caldas. De Caldas. Sou biscoiteiro. Fica pertinho da gente aqui. Você sabe que tudo, a história de águas, dos cassinos, né? Tudo começou lá, né? Com Caldas, né? Que é o nosso primo, né? Mais velha da região. Depois veio para Poços. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, trazendo um pouquinho de conhecimento para a gente sobre esse assunto que é tão complexo e para cada um se adequa de um jeito, de uma forma. Eu agradeço muito a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui, poder divulgar. E a gente veio de Marinho, não foi combinado, né? Não foi, a gente não sabia. Eu achei que ela estava de azul, mas de azul clarinho. Mas com certeza vai voltar. Muito obrigada, viu? E vai voltar sempre. E a gente espera que essas informações atinjam pessoas. Né? E procurem bons profissionais no mercado. Por favor. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Não caia na lábia de picaretas que estão cheios por aí. Principalmente uma fala emblemática. Resolva a sua dor na primeira consulta. Isso é uma falácia. Claro que é, ué. Lógico que é. Eu faço tratamento contra enxaqueca que faz anos, ué, não passa. Pois é. Né? Por aí a gente já sabe que tem muitos picaretas. Muitos. Querendo resolver o problema da gente assim, ó. Rapidamente. Muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana para vocês. Deixa eu mandar um abraço pro Alisson, pra Vandinha, pro Edmo, pra Dona Maria. Ai, tem tanta gente me assistindo. E hoje eu não fiz a colinha, gente. Me desculpa, muito obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia. Sandrinho Tanaka, o nosso editor, produtor, quebra-galho e que pega no meu pé, viu, gente? E você viu aqui o retorno, não é bruto? Opa! Não derruba mesmo? Demais. Se eu não ficar esperto aqui, não cai na minha cabeça aqui a parede? Demais. Gente, beijo para vocês e até a próxima semana.